Bom, então aqui estamos aprendendo como fazer um vaso usando toalhas, tá? Primeiramente, nós vamos pegar o molde, né, como vocês estão vendo aqui, forrá-lo com plástico, com uma sacola. O importante é marcar o meio da onde você vai fazer esse vaso, tá? Então esta é a primeira parte. A segunda parte é a utilização do cimento para fazer este vaso que eu explicarei posteriormente. Para fazer o cimento para este balde, nós vamos utilizar um recipiente deste plástico, tá? É que você pode comprar você compra algum doce, algo assim, você tem um recipiente desta forma. Você vai utilizar uma medida de cimento e uma medida de argamassa dessa daqui para fazer um vaso igual nós vamos fazer aqui com uma toalha pequena. Para fazer esse vaso, como eu falei, nós utilizaremos duas toalhas. É importante você deixar os cantos arredondados da toalha e também marcar o meio dessa toalha, tá? Então aqui tem a marcação do meio da toalha para você fazer um vaso bem simétrico. Então agora aqui você está vendo como cortar o meio da toalha. Você corta o meio. Agora você deixa bem retinho, agora você deixa o canto arredondado. Tá? Então aí você marca bem certinho, não pode ser feito de qualquer forma. Tá? Dobre corretamente, ela tem que pegar todos os 4 cantos da toalha de uma forma bem correta. E agora você vai e faz esse corte arredondado na borda, como eu tinha falado anteriormente para vocês. Então olha que você tira toda essa borda. Você está vendo que você está cortando, tem que tirar toda essa borda para ficar de uma forma bem legal esse vaso que nós iremos fazer aqui. Tá? Então sempre tirar bem os cantinhos, deixar tudo certinho. Olha lá. Sempre fica algum retalho de tecido, né? Às vezes a tesoura que você está usando pode não estar cortando bem. Então agora você tem o canto bem arrumadinho, para poder fazer este lindo vaso feito de toalha. Tá? Então aqui está misturando a massa com água, né? Lembra que pôs um potezinho daquele de argamassa e um pote de cimento. Essa massa não pode ficar muito mole, ela tem que ficar bem consistente. Tá? Também ela não pode ficar seca, mas ela não pode ficar muito mole. É uma massa basicamente usada quando você vai rebocar alguma parede, né? Ela tem que ficar nessa consistência. Tá? Estão vendo aqui que está sendo misturada a massa aqui, ó. Você olha a consistência, ainda está um pouco dura, ó. Então essa é a consistência que você tem que ter dessa massa para fazer o nosso vaso de toalha. Tá vendo como ela vai ficando consistente essa massa? Mais um pouco de água. Agora já está quase numa consistência ideal para fazer o nosso vaso. Bom, aqui nós temos duas toalhas. Então uma toalha foi colocada assim, outra por baixo, e colocada dessa forma, né, para formar a figura do vaso, assim, ficar um vaso com essas pontas aqui. Então nunca pôr uma toalha exatamente sobreposta sobre a outra, sempre deixar um canto entre uma e outra, né, como eu falei agora e como foi feito anteriormente, que eu falei que eu usar duas toalhas para fazer isso. Bom, este vaso que nós vamos fazer vai usar duas toalhas. Você pode fazer apenas com uma, mas esse vai ser com duas toalhas. Então, nós temos duas toalhas um pouco umedecidas, tá? Para colocar aqui, não, elas não ficam encharcadas, elas ficam úmidas para melhorar a aderência da massa na toalha. Então agora você coloca a toalha no cimento, ó, a nossa mistura de cimento com argamassa, ó. Você coloca essa toalha, olha, né, toda envolta no cimento. É claro que se você vai fazer uma toalha maior, você vai precisar de mais argamassa, mas a ideia é exatamente essa, você colocar
a sua toalha um por um, né? Colocar um por um das toalhas para ficar dessa forma aqui, ó. Então, ainda não está terminado, ela tem que... Tá? Não adianta ter pressa, você tem que fazer com tranquilidade para que toda a toalha fique envolta no cimento. Toalha é um pedaço, sempre lembrar que tem que ser feito com tecidos de algodão, tá? Vocês têm ele tem a capacidade de absorver água e você olha que o cimento vai se ficando aderente essa toalha, ela fica nesta forma. Ó, você continua colocando. Você vai espalhando bem na toalha o cimento. Ó. Agora você vai, né, com essa toalha totalmente envolta no cimento, olhar novamente se está tudo ok com a toalha, sempre olhar se está tudo ok, se não tem um pedaço, se tirar um pouco do excesso de cimento. Lembrar que sempre fazer o trabalho com luva, que são os equipamentos de segurança importantes, né, não fazer isso com a mão. Lá você vai retirando o excesso, né, você molhou ela inteira e vai retirando o excesso de cimento. Agora você vai pegar, você tem o furo lá e você coloca exatamente o centro na posição. E você deixa a toalha. Você está vendo aí, né? Você deixa a toalha, estica ela nesse molde que você está utilizando. Está vendo ali que tem a marcação do centro. Você põe a toalha. Então você veja que esta primeira já está colocada aqui. É claro que você vai ter que deixar secar esse cimento. Você veja que num primeiro momento ela já fica... Você começa a ver os detalhes que esse vaso vai ter, né? Que ele vai ficar todo interessante, com alguns detalhes, né? Depois você pode pintar esse vaso, ó lá, como é que ele vai ficando. Você pôs no molde e vai deixando ele da forma que você acha mais apropriada, que você quer para esse vaso. Isso aí é para a primeira parte do vaso, né? Lembre-se que nesse vaso vão ser usadas 2 toalhas. Esse primeiro já está ok. Agora nós vamos para a segunda parte, né? Olha lá, ele está bem organizadinho, bem colocado, ó, né? Agora você vai para a segunda toalha, né? Que você vai fazer a mesma coisa. Como eu falei anteriormente, você pode fazer com uma toalha ou com 2 toalhas, né? Esse é um vaso menor, né? Se você quer fazer vasos maiores, né, você pode cortar uma toalha de uma forma maior, mas sempre lembrar em fazer o mesmo processo. Tá? Se você tem uma toalha de banho velha na sua casa, algo assim que você não usa mais, você pode aproveitar para fazer vasos. Né? Então, olha lá, continua sendo o processo lá de você colocar o cimento, né? Ir molhando bem a toalha no cimento, né, para ficar... Olha lá, o cimento secou um pouco, você põe um pouquinho de água para melhorar, né, às vezes ele fica mais... Lembre-se que essa consistência, ele tem que dar uma consistência do cimento não muito dura, exatamente que você vai ter que molhar totalmente molhar e envolver essa toalha no cimento. Tá, então vamos vendo aqui como que é feito. Se vocês olharem bem, fazer um vaso dessa forma não é um processo tão demorado na hora de constituir o vaso. O problema vai ser esperar o tempo para secar o cimento. Né? Então, você vai deixar a outra toalha já está bem envolta lá no cimento. Aliás, se não tem um excesso muito grande, ó, ela está toda envolta praticamente no cimento. Né? Dá uma puxadinha para... Isso foi o cimento que foi feito, foi suficiente para fazer esse vaso aqui. Então agora você vai olhar o molde novamente, vai pôr ela deslocada uma da outra, tá? Como eu falei, esse é um vaso com 2 toalhas, pode ser feito com uma toalha apenas. Tá?
Então você olha como é que ela fica. Agora, você vai moldar essa segunda parte do vaso. Olha lá que interessante. Você moldou a segunda parte do vaso, colocar bem o centro certo. Olha lá, faz as dobras do jeito que você quer que ele fique. Tá? Então, esse vaso está sendo feito desta forma. Então agora ele já está praticamente moldado para a sua secagem. Para as bordas ficarem arredondadas, você pode pôr uma sacolinha por baixo. Tá vendo pode ali? Pode ser até copinhos. Copinhos, olha, você coloca isso por baixo da toalha para ficar com as bordas arredondadas, olha lá. Você olha lá, você põe a sacolinha. Tipo folha. Ele fica parecido com uma folha, né? Então você pode pôr sacolinhas por baixo. Você veja que é algo bem artesanal, bem rústico, mas é bem interessante a forma que são feitos esses vasos. Então olha como é que fica. Você põe arredondado, olha, vai ficar um vaso muito bonito. Tá? Muito prático também. Você tem a opção de deixar o vaso com uma espécie de cintura, então você pode pôr um elástico em volta dele, amarrar para ele que ele fique um pouco com formato acinturado do vaso. Então esse vaso pronto aqui é um vaso feito com apenas uma toalha, tá? Então ele fica nessa forma. Lembre que depois que você fizer o vaso, você precisa esperar 24 horas para desenformá-lo, tá? Então aquele vaso está sendo terminado, então amanhã, só ao final da tarde, você vai poder retirar ele da forma, tá? Então ele fica dessa forma aqui, tá? É um vaso resistente. Tá? Posteriormente, nós vamos mostrar aqui um vaso já praticamente pronto, que internamente você tem que fazer um acabamento com cola mais cimento. Tá? Para você ter uma ideia, esse é um vaso, feito com uma toalha onde não foi cortada as pontas, e não foi colocado, essas sacolinhas para deixar as bordas. Olha como é que ele ficou, né? Ele ficou bem pontiagudo. Então a criatividade, você fazer o vaso, depende apenas de você. Você tem várias formas que você pode fazer esse vaso. Tá? Então nós estamos vendo diferentes formas desses vasos. E essa é uma forma que ele fica também bonito. Então nós temos aqui o exemplo de um vaso com os rolinhos. Olha como ele fica aberto, tá? Esse vaso é maior do que aquele que nós fizemos hoje, né? Então ele fica neste formato aqui. Então pro acabamento interno, misturada a nossa argamassa, vai uma colher de cola branca. Então, para pôr aquela argamassa com cola, como o vaso já está bem seco, esse vaso está bem seco, nós estamos mostrando aqui, é necessário você umedecê-lo para essa argamassa aderir bem a essa superfície. Então agora você vem com o pincel, passa o pincel com essa massa por dentro do vaso, ó. Então ele vai ajudar, a aderir e deixar o vaso bastante reforçado, para que não tenha perigo de ele quebrar facilmente. Então, ó lá, você fica passando argamassa com o pincel para reforçá-lo internamente. Bom, então aqui minha mãe está terminando o vaso, lembrando, que você deve colocá-lo à sombra para secar para ele não rachar. Então não coloque ele para secar ao sol. Então aqui são as duas pessoas que fizeram o vaso, meu pai e minha mãe. Eu só fiz a filmagem. Eles fizeram toda a parte de argamassa, cortar as toalhas, e eu estou aqui apenas fazendo essa filmagem. Então tá aí meus pais, um tchau para vocês, e aproveitem, quando for fazer um vaso, aproveitem esse momento de aprendizado com os dois, e até a próxima.